Olá, estamos iniciando mais um programa falando sobre, e nesta edição falaremos a respeito das queimadas, um problema que é recorrente, infelizmente, não só na nossa cidade, mas como no Brasil como um todo. E para esse nosso bate-papo, nós estamos aqui com a presença do Tenente Medeiros, que é do 9º Batalhão dos Bombeiros Militares aqui de Varginha, e também com o vereador, professor Rodrigo Naves, que vai fazer esse bate-papo com a gente. Eu começo com a seguinte pergunta, professor Rodrigo. O senhor tem trabalhado na Câmara, com diversas proposições relacionadas ao meio ambiente, inclusive com relação às queimadas. De que forma o Legislativo pode atuar nessa frente? Eu queria deixar claro que o trabalho que é feito na Câmara é justamente para incorporar dentro da cidade propostas, projetos, leis que possam ser vigorar de forma atuante, porque na verdade o que acontece é que a minha preocupação, que além de vereador, professor, eu sou um ativista, ecologista, e quero chamar a atenção das pessoas porque isso compromete o futuro. E a preocupação é que essa geração que há de vir, como é que ela vai receber o planeta? Como é que o planeta vai estar quando essa nova geração, as novas gerações, quando chegarem a este planeta? Então nós temos que cuidar enquanto ainda é possível. Até 10 anos atrás, um dos meus discursos era que ainda há tempo. Então, sim, acredito que agora ou a gente toma uma decisão e faz ela funcionar, ou a gente vai ter que pagar muito caro para deixar o planeta vivo. Tenente Medeiros, quais são os dados levantados pelo 9º Batalhão de Varginha com relação ao ano passado e também a este início de ano das queimadas aqui no município? Esse ano nós já tivemos aí registros? Nós do 9º Batalhão de Bombeiros Militar, nós já fizemos um levantamento, tanto do ano de 2020 quanto de agora, 2021. E no ano passado nós tivemos, entre queimadas rurais, plantações agrícolas, lotes vagos, tivemos um número superior a 3.000 ocorrências, sendo que dessas 3.000, 994 foram na cidade de Varginha. Já agora, no ano de 2021, nós tivemos mais que 100 registros desde o início do período de estiagem até agora. E de que forma que essas ocorrências chegam até o Corpo de Bombeiros e qual é a primeira ação do Corpo de Bombeiros ao receber essas ocorrências? A chamada vem via 193, o despachante verifica o local, normalmente faz um estudo pelo mapa para a gente chegar lá sabendo mais ou menos qual vai ser o terreno que nós vamos encontrar e despacha a viatura o mais rápido possível do batalhão até o local onde está havendo o incêndio. Se me permite a interferência, existe uma empresa em Varginha chamada Eco Survival e ela faz esse monitoramento. E já foi registrado até agora 157 focos de incêndio em Minas Gerais. Varginha, eu moro numa região bem alta e eu consigo perceber as queimadas. E tenho visto que a cada ano que passa, elas vêm acontecendo mais cedo. Ano passado começou em abril e esse ano, por incrível que pareça, começou em março. Você acredita que há uma falta de fiscalização por parte dos órgãos competentes com relação a punir esses infratores que cometem esse tipo de crime? Sem sombra de dúvida. Não há uma fiscalização efetiva, essa é a minha maior preocupação dentro da cidade. Se tivesse, provavelmente diminuiria drasticamente as queimadas. Se o senhor me permite a intervenção, inclusive com a diminuição das queimadas, olhando sob o ponto de vista do serviço de emergência, desopilaria esse efetivo que é empenhado em queimadas, porque as queimadas, elas normalmente, quando elas são de maior vulto, elas duram o dia todo de combate ou vários dias. Então, uma outra emergência que precisaria do Corpo de Bombeiros, muitas das vezes esse efetivo está empenhado em um incêndio florestal, por exemplo. E a população acaba ficando desguarnecida nesses momentos. Daí a necessidade de maior conscientização da população no sentido de evitar fazer esse tipo de prática. Tenente Medeiros, eu acredito sim profundamente no poder da educação. Se todos os órgãos se unissem
e injetasse um profundo dinheiro, uma luta, uma causa de educar o nosso povo, de mostrar os grandes perigos que nós passamos nesse período, eu tenho certeza absoluta, a gente talvez teria um número mínimo de incêndio. O problema é que são feitas pequenas campanhas, pequenos momentos que passam nas TVs. Eu acredito assim que o potencial está nas escolas, nas empresas, distribuir cartilhas, sentar com as pessoas, fazer movimento, encontros, palestras, para acordar as pessoas, porque ainda é possível fazer. O meu medo é o dia que a gente não conseguir mais fazer esses movimentos, né? Eu vejo que eu presenciei, eu sou fotógrafo, e caço alguns momentos, e presenciei 2 momentos, que é um caso dos bombeiros que foram apagar o fogo lá no Rio Verde, que eu presenciei, fotografei esse momento, e um dos grandes problemas que a gente percebe é a falta d'água nesse período. Todo mundo reclama a falta d'água, né, das empresas que aqui tem, que não abastece direito e tal. Por quê? Porque nós vivemos um período de estiagem, e aí o que acontece? As pessoas não têm a educação de economizar e de tentar entender que se colocar fogo, precisa tirar algo de algum lugar. E muito provavelmente vai tirar daquele local que abastece a cidade. Então, eu acredito que se a educação, se um projeto educacional de panfletagem, parada, ir nas escolas, empresas, sentar com as pessoas, tirar delas uns 10 minutos para fazer um trabalho de consciência, eu tenho certeza absoluta, como educador, que a gente diminuiria também o processo de colocar essas queimadas na cidade. Inclusive, nós temos no Corpo de Bombeiros um projeto chamado Bombeiros nas Escolas, que trata exatamente disso. Não só de queimadas, como aulas de primeiros socorros e de conscientização para ter uma vida mais sustentável nas nossas escolas. Infelizmente, pelo advento da pandemia do Covid-19, ele está suspenso por um tempo, mas acredito que com o retorno das aulas, esse projeto ele dê continuidade. Eu acredito sim que nas redes sociais as pessoas colocam assim, mas a gente aprende, né, nas redes sociais. Eu tenho uma dúvida, que eu acho assim, acho que as pessoas entendem, mas não aprendem. É compreensivo, mas não fazem. Precisa de mais ação e talvez menos teoria, né? Por isso que eu aposto profundamente num projeto que seja altamente educacional, onde os órgãos competentes se reunissem e fizessem um investimento de modo que fizesse durante todo o período de estiagem, que seja lá por 1 ano, 2 anos, 5 anos, uma gestão de um prefeito para acordar a população em relação às novas posturas, né? A própria pandemia vem trazer para nós um entendimento que a gente precisa mudar. O futuro é presente, né? Todo mundo acha que o futuro é lá na frente. Não, o futuro é hoje, é agora. E é preciso fazer um projeto de cuidado e conscientização por parte dos órgãos. Porque nós vemos que a maioria desses focos é impossível, é praticamente impossível encontrar quem causou aquele incêndio, isso? É muito difícil, porque normalmente o incendiário ele ateia fogo numa pequena porção da cobertura vegetal e vai embora. Então, se não tiver uma câmera de segurança ou tiver uma pessoa com testemunha que conheça a pessoa e a denuncie, é muito difícil para o órgão público também vir a saber quem foi o causador. Então, acaba que fica mais na nossa função mesmo de ir, combater, eliminar o risco e acaba por aí. As consequências, muitas das vezes, são muito aquém das que deveriam ser. E, aproveitando o gancho dessa pergunta, Tenente, existe alguma queimada que seja legal? Sim, na verdade não se chama queimada legal, é queima controlada, né? A queima controlada, ela ocorre mediante a autorização do IEF, que é o Instituto Estadual de Florestas. O proprietário que queira fazer isso, ele tem que entrar em contato com o IEF e depois disso, sendo autorizado, o IEF vai passar as orientações quanto o procedimento correto a ser adotado nessa queima controlada para evitar que esse fogo se alasse para outras propriedades. Principalmente, eu abro um parênteses aí, a questão do acero, que é muito importante. O acero ele tem uma largura de 1,5 vezes a altura da vegetação, ou seja, se a vegetação tem 2 metros de altura,
o acero tem que ter 3 metros de largura. E ele é um facilitador enorme, porque quando a gente vai combater algum incêndio numa área que é totalmente acerada, ele facilita o nosso trabalho de uma maneira impressionante. Nós temos muitas queimadas urbanas, né? Como o senhor acredita que poderia ser uma atuação dos órgãos competentes, né, do poder da nossa cidade, né, tanto legislativo quanto executivo, para tentar coibir essas queimadas em lotes vagos que nós temos dentro do território de Varginha? Até quarta-feira, na nossa sessão, eu apresentei um requerimento de perguntas se existe na nossa cidade um efetivo para isso, né? Se tem um telefone, como funciona, como é que funciona a multa. Todo mundo quer fazer denúncia, com muita certeza disso, só que não tem para onde correr. O pouco que se tem dentro de uma cidade até grande, né, mediante as cidades pequenas que nós convivemos aqui, que nós temos aqui no sul de Minas, a cidade de Varginha é uma cidade grande. E aí o grande problema é que não tem um efetivo para isso. Essa é a maior preocupação. E junto à lei que hoje é colocada, a Lei 173, que não pode contratar ninguém, quer dizer, nós estamos à mercê da lei e do criminoso. Tenente, e eu avistei ali um foco de incêndio ou ainda quero denunciar alguma queimada que seja irregular. Quais são esses contatos que eu posso fazer? Primeiramente, avistou um foco de incêndio, o primeiro contato que deve ser feito é com o Corpo de Bombeiros Militar. Porque a partir daí, quanto mais rápido a gente receber essa informação e despachar uma equipe para combater, menor vai ser o tempo necessário e o dano que vai causar esse incêndio. E de um outro lado, caso haja necessidade de uma denúncia, a pessoa queira denunciar porque sabe quem foi ou tem algum indício disso, é o Disque Denúncia, 181. É totalmente sigiloso, é para esse número que nós indicamos que a pessoa faça o contato. É preciso entender o seguinte, James Lovelock é um grande cientista. Ele foi, eu acho que, o primeiro cientista a dizer que o planeta Terra é um organismo vivo por si só. Se os animais morrerem, nós morremos. Se nós morrermos, tudo volta à vida. Olha para você ver o grau de periculosidade que nós somos para a nossa própria casa. Nossa casa comum. Nossa própria casa e nossa própria espécie também. Também. Chegamos então ao final de mais um Falando Sobre. Se você tem alguma pergunta, alguma sugestão, ou até mesmo quer sugerir algum tema para os nossos próximos programas, é só você deixar a sua pergunta e a sua contribuição aqui nos comentários. Agradeço o Tenente Medeiros pela disponibilidade em estar contribuindo com a gente nesse programa. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Em nome do 9º Batalhão de Bombeiros Militar, eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui. E gostaria de deixar uma reflexão que nós, do Corpo de Bombeiros, nós podemos combater o incêndio, mas só nós todos juntos podemos evitá-lo. Professor Rodrigo, obrigado por mais uma vez estar junto com a gente neste novo projeto, neste novo programa. Obrigado aí pela sua participação com a gente. Cleison, eu que agradeço, Tenente Medeiros, agradeço a sua palavra, a sua fala. Espero que a gente possa contribuir de forma que as pessoas possam entender e mudar suas atitudes em relação às queimadas. Então é isso, nos vemos no próximo programa e até lá.